Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumboídico. Ouvinte, cordiais saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada, com o apoio da TV Surdo. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção, estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e subscrever ao nosso canal. Nesta edição alusiva ao dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, vamos acompanhar a história do docente Ângelo Júnior. Mais Inclusão. A 1 de maio, Dia do Trabalhador, Moçambique reflete sobre os desafios e conquistas no mundo laboral. Entre desigualdade e avanços, a inclusão de pessoas com deficiência continua a ser um dos grandes testes para o desenvolvimento social. Ângelo Júnior, natural da cidade de Maputo, é um dos exemplos de superação. Aos 5 anos de idade, foi afetado pelo poliomielite, condição que lhe deixou com deficiência físico-motora, mas não limitou a sua vontade de vencer. Eu andei normalmente até os 4 anos. Então, a partir dos 4 anos, dizem, né? Os meus pais, segundo eles, né, que eu apanhei paralisia. O recordo é que fiquei 4 anos de baixa no Hospital Central de Maputo, 2 alternados 2 anos. Foi dito à minha mãe que eu já não tinha uma espécie de proveito para a vida e que ela tinha que me manter em casa e aguentando a vida. Mas dentro de casa, a resposta foi de resistência. Com o apoio firme da mãe, iniciou o percurso escolar tardio, enfrentando dificuldades que ia muito além da sala de aula. O acesso à mobilidade e o preconceito tornaram o caminho mais longe, mas não impossível. O que acontece? Sucede que a minha mãe ensinou-me a escrever com a mão esquerda. Eu escrevo com a mão esquerda agora e tive muitos desafios. Recordo-me quando estudava na escola secundária Francisco Manhanga, galgava a pé, saía de casa às 5, mas só chegava na escola às 9 horas. Fui batalhando, tal. A viver onde? Eu vivo próximo à Assembleia da República.
Então ia para lá, entrei na Escola Francisco Manhanga. Na Escola Francisco Manhanga também tinha muitos desafios, que era por vezes até subir a escada, mas a diretoria da escola, os gestores da escola acabaram providenciando para que eu estivesse a estudar nas salas de baixo. Muito obrigado, é isso mesmo, irmão. Prontos, né? Passei dali da Escola Secundária Francisco Manhanga. Recordo-me que fiz durante 3 anos exame de admissão na UEM, não conseguia. Na 4ª vez é que consegui. Já na Universidade da Batalha continuou a falta de transporte adequado condicionava a sua presença e o seu desempenho acadêmico. Ainda assim, entre reprovações e recomeços, Ângelo Júnior persistiu até concluir a sua formação em Geografia com enfoque em População, Desenvolvimento e Ambiente. Entrei para o curso de licenciatura em Geografia, População, Desenvolvimento e Ambiente. Foi muito desafiante eu estudar na UEM. Naquela altura não havia muitos chapas que entravam lá e isso afetou muito o meu desempenho acadêmico. Reprovei algumas cadeiras, mas quando fui assimilando a questão de transporte, o meu desempenho acabou melhorando. Hoje, Ângelo Júnior afirma-se como docente universitário lecionado disciplinas como gestão ambiental, ética profissional e teorias de inclusão, áreas que refletem não apenas a sua formação, mas também a sua vivência de superação. Nesta área de docência, este é o meu 4º ano, tem sido uma boa experiência, estou ligado a várias instituições e para dizer a verdade, Sr. Romano, eu vou lhe dizer que são muitas cadeiras que eu dou. Eu vou elencar algumas cadeiras aqui que eu dou, por exemplo, dou gestão ambiental, educação ambiental, dou ética e deontologia profissional, dou teorias de inclusão, dou projetos de investigação aplicada 1 e 2, dou uma cadeira chamada economia ambiental e recursos naturais, dou MIC, que é metodologia de investigação aplicada, e neste momento, agora, estou a dar gestão logística e qualidade para estudantes que estão a fazer curso de gestão de projetos, e também uma outra cadeira que dou é geografia internacional, métodos de estudos, como técnicas de expressão, muitas cadeiras. É muita pesquisa que tenho que fazer, o alinhamento, plano analítico, plano de aulas, sobretudo a experiência é boa quando encontro condições mínimas. No Dia do Trabalhador, a história de Ângelo Júnior reforça a necessidade de uma sociedade mais inclusiva, onde o valor de cada profissional seja medido pela sua capacidade, dedicação e contribuição, porque quando há oportunidade e determinação, não há limites para quem decide lutar e vencer. Depois da história do docente Ângelo Júnior, acompanhamos uma boa nova para as pessoas com deficiência sobre a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos deste grupo social, onde o Conselho de Ministros aprovou o regulamento sobre esta lei. A voz que segue do Ministro da Planificação e Desenvolvimento e porta-voz do Conselho de Ministros, Salim Valá. Mais inclusão. O Conselho de Ministros realizou, no dia 14 de abril de 2026, a sua 10ª sessão ordinária. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou o decreto que, nos termos da Lei nº 10/2024, de 7 de junho, aprova o regulamento da Lei de Proteção e o respeito dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. O regulamento tem por objetivo de estabelecer as condições para a promoção, proteção e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais, promovendo a sua inclusão na vida política, econômica, social, cultural e tecnológica. Uma das grandes inovações deste regulamento é a criação do cartão de identificação da pessoa com deficiência, a ser emitido pelo Ministério que superintende a área da saúde. O cartão constitui a prova do Estatuto da Pessoa com Deficiência em todo o território nacional, destinando-se a facilitar o acesso a serviços e benefícios legalmente estabelecidos. O cartão é gratuito, pessoal e intransmissível.
Ainda no mês do trabalhador, vamos acompanhar a história de Samira Gulamo. Mais inclusão. Samira Gulamo vive no bairro Bedene, no município da Matola, província de Maputo. Mãe de 2 filhos, perdeu a visão há 2 anos. Uma mudança que transformou completamente a sua vida. Eu adquiri a cegueira há 2 anos. Minha filha só tinha apenas 5 meses e acordei, não estava me a sentir bem. Fui ao posto de saúde, cheguei lá, receitaram um medicamento. Vim, tomei o medicamento, só que a reação do medicamento não foi plausível. Ela criou-me alergia. Acordei, eu toda queimada, a parecer posta água quente, todo o corpo. E a minha vista de imediato secou. Parei de produzir lágrimas. Na busca por tratamento, Samira passou por diferentes unidades de saúde, entre centros e hospitais, chegando a ser submetida a uma cirurgia. Apesar dos esforços, a visão não foi recuperada, obrigando-a a adaptar-se a uma nova realidade. Fui ao hospital provincial, comecei lá a fazer tratamento. Fui fazendo tratamento até o olho direito, por um momento abriu um pouco, mas depois de um tempo o olho voltou a fechar. Deram-me a transferência para o Hospital Central. Quando cheguei ao Hospital Central, disseram que eu tinha que ir ao bloco operatório. Realmente fui ao bloco operatório, fui operar o lado direito, pensando que ia recuperar a visão. Mas deu na mesma, não mudou nada, o olho continuava a fechar. Para a família, o momento foi de grande susto e incerteza. A tia, Maria da Conceição, recorda os dias difíceis, marcados por sofrimento e várias idas aos hospitais, mas também pela fé que nunca abandonaram. O apoio que nós tínhamos, só íamos dizendo para ela: tudo é possível na entrega de Deus. Entrega-se a Deus, faça orações, juntos, isso vai passar. De fato, Deus não é traiçoeiro. Digo isso com as minhas palavras mesmo, cheia de fé e força, porque eu já tenho provas. A minha filha, da maneira como estava, para hoje, o sentido de eu ver ela ficar de pé, começar a andar, fazer alguma coisinha, foi graças a Deus. Com um bebê, como se não bastasse. Tivemos que desmamentar o bebê e continuarmos com o bebê. Até hoje que o bebê já está assim. Com o apoio familiar e da comunidade, Samira conseguiu superar a fase mais difícil. Hoje aprende novas habilidades, como mobilidade e braille, e continua a trabalhar fazendo tranças, atividade que garante o seu sustento. E fazer tranças aos meus clientes. Tenho lá meus clientes fiéis, que eles sempre vêm, independente de como eu estou agora, eles sempre vêm para fazer tranças comigo. É a minha base de rendimento. Aqueles clientes fiéis que acreditam no meu trabalho, eles ainda vêm. É uma vida nova que eu estou a levar, é uma vida nova, tu mexeres os teclados sem enxergar. O abecedário agora, para mim, vem dividido em 3 fases. Já não é aquele abecedário que eu estava habituada a ler. Agora eu estou a ler abecedário de uma outra maneira. Estou a mexer o computador de uma outra maneira. Estou a mexer o telefone de uma outra maneira. A história de Samira é um exemplo de superação. Entre desafios e conquistas, ela mostra que a deficiência visual não define limites, mas sim a força de recomeçar todos os dias. Nós, as mulheres com deficiência visual, a diferença não veio nos parar. Eu vou dizer, é uma nova vida que nós estamos a aprender e Deus sempre dá um fardo. Ele nunca dá fardo, só que não possa carregar. Todo fardo que Ele dá a cada pessoa, Ele sabe que nós podemos conseguir carregar. Nós estamos lá fortes. Somos lá aquelas mulheres sorridentes, fortes. Brincamos, dançamos. Conta as anedotas. Tudo lá, quando ela conta a sua história, a sua deficiência, como é que adquiriu. E nós vamos levar o dia... E também partilham a experiência de cada um, não é? Sim, sim. Agora temos lá aula de culinária, estamos a nos ensinar como podemos aproximar ao fogo, como podemos cozinhar, que não podemos ficar só dependentes. Nós só estamos cegos, mas não estamos burros, nem estamos mortos. E quando diz que estão a aprender receita, vem braille
braille, como é que... Vem braille, sim. Já aprendeste a fazer o quê, mais ou menos? E que não sabia antes da cegueira. O meu medo era só fritar o peixe. Sim, eu tinha muito medo de aproximar o peixe. Mas tem lá uma colega que ela incentivou-me, deu-me força. Agora frito, mas com dificuldade, mas frito o peixe. Mas antes de fritar tem que escamar, não é? Sim, sim. Isso eu sempre fiz, uma coisa que eu sempre fiz. Nem aqui em casa eu fazia, só que depois eu pedia para fritarem para mim. Moçambique nos últimos anos tem sido assolado por cheias e o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, NGD, tem trabalhado pela inclusão. Acompanha a reportagem. Mais inclusão. A inclusão de pessoas com deficiência na gestão de desastres em Moçambique tem registrado avanços, mas ainda enfrenta desafios. A presidente do NGD, Luísa Mack, reconhece melhorias no apoio, mas defende maior atenção a este grupo, sobretudo no contexto das mudanças climáticas. Assistência virada para apoio às pessoas portadoras de deficiência, sim, melhorou, mas o nosso desafio é de fazermos muito mais. Temos que ter em consideração que são nossos irmãos que também não podemos deixar de lado. São nossos irmãos que nós teremos que prestar atenção em situações, de facto, nestas que estamos a falar em termos de mudanças climáticas, mas sem descurar o esforço que também as próprias pessoas portadoras de deficiência têm estado a fazer. Aliás, temos agora um exemplo em que nós temos estado em vários programas, temos pessoas portadoras de deficiências que estão envolvidas nos vários programas. E para nós isto também é benéfico, porque nós só assim é que vamos conseguir perceber como é que nós estamos a comportar-nos. Temos várias agências onde nós sentimos, de facto, a participação das pessoas portadoras de deficiência e nós estamos a trabalhar normalmente com as pessoas nesta área de gestão de desastres. Então, são nossos irmãos, não há discriminação e sentimos que, de facto, em termos de prestação de serviços, a nível do nosso país, melhoramos bastante. Segundo Luísa Mack, a participação de pessoas com deficiência em programa de gestão de risco tem sido fundamental para compreender melhor as suas necessidades. A responsável reforça ainda o apelo à população para seguir os avisos meteorológicos e estar preparada para eventos extremos, como chuvas intensas e ciclónios. Tendo em conta que estamos ainda dentro da época chuvosa, gostaríamos de continuar a alertar a toda a nossa população, nossos irmãos, nossas mães, nossos pais. Estamos dentro da época chuvosa, vamos continuar atentos aos avisos que são emanados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, vamos continuar atentos a todas as informações que são também trazidas pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, vamos prestar atenção também a todas as informações que serão dadas pelo Centro Nacional Operativo de Emergência, para que, caso haja ocorrência de algum evento extremo, falo neste caso especificamente a ocorrência de chuvas fortes, ocorrência de ventos fortes, chuvas intensas, ocorrência de ciclones, para que todos nós estejamos preparados. Então, ainda estamos dentro da época chuvosa. Pode ser que hoje não esteja a chover, mas temos que respeitar o calendário da época chuvosa. E este é o momento que, de facto, nós aproveitamos para reforçar os apelos que nós temos vindo a lançar desde o início da época chuvosa, que foi a 1 de outubro de 2025, e ainda estamos agora dentro da época chuvosa. Para a representante da ONU Mulher em Moçambique, Molina Morima, a comunicação de risco deve ser adaptada às limitações das pessoas com deficiência. A responsável destaca o papel crucial
das organizações humanitárias lideradas que reconhecem de perto as comunidades e são muitas das vezes as primeiras a responder em situações de emergência. We do see sometimes people living with disability are not coming to the meeting maybe because a maioria das vezes esta é a razão pela qual nós apoiamos as organizações baseadas na comunidade que são lideradas por mulheres, porque estas mulheres estão na comunidade, elas reconhecem todas as pessoas na comunidade. Então, quando se trata de uma organização baseada na comunidade, nós estamos a alcançar um certo objetivo, não importa se é o governo ou a agência das Nações Unidas. Quando nós chegamos a estas estatísticas, elas vivem com a comunidade, então elas saberiam se algo está vindo. Então, naquele lugar nós deixamos um número de pessoas. Então, é por isso que nós queremos trabalhar com as mulheres na comunidade. Elas não podem ser organizações maiores. Então, nós estamos a alcançar certo objetivo, neste caso, baseada em comunidades. Porque quando se trata de conflito ou qualquer outro problema, e muitas das vezes, antes de todo mundo chegar, são elas que dão as primeiras respostas. They are the first responders. Oftentimes, before the humanitarian and everybody comes through, they are the first responders on the ground. Já no âmbito da cooperação internacional, o embaixador do Japão em Moçambique, Kenshin Hamed, afirma que o apoio japonês assenta em dois pilares: assistência humanitária e segurança, incluindo doações de meios para reforçar a capacidade de respostas às autoridades moçambicanas. Informar que temos dois pilares de cooperação: primeiro, assistência humanitária e outro, segurança. Porque temos doado viaturas, navio de patrulha, etc., para a Polícia República de Moçambique através do Ministério do Interior. Então, portanto, dois pilares: assistência humanitária. E quero apresentar meu agradecimento ao governo de Moçambique e também ao povo moçambicano, porque nós estamos aqui para trabalhar, para ter prosperidade, não só apenas para o povo moçambicano, mas também para o povo japonês. Recordar que o governo do Japão vai desembolsar mais de $1.500.000, o equivalente a mais de 90 milhões de meticais, para reforçar as respostas humanitárias e o desenvolvimento sustentável em Moçambique. Já seguimos com a reportagem sobre a inauguração do Centro de Formação da Eletricidade de Moçambique. Mais inclusão. Zilar Alfredo Kumban, natural de Jangam, e Armando Balati, residente da Manhissa, são dois dos formados que passam a integrar o novo Centro de Formação da Eletricidade de Moçambique, EDM. A formação é destinada aos técnicos da empresa pública e tem como principal objetivo aprimorar conhecimentos e competências no setor energético. Fui formada em 2021. Em 2022, comecei a estagiar na EDM. Fui estagiária na área de influência e de seguida comecei a trabalhar na empresa Maguese. Aqui estou a me identificar com ela quando for. E após esse período, 2022, em outubro até cá, estive a trabalhar na empresa Maguese e decidi concorrer para os concursos que lançaram para poder progredir na minha carreira. Concorri para uma vaga na eletricidade, uma vaga de eletricista. Cursei o curso de eletricidade no ano de 2014, na Escola São Francisco de Ácimo Memo, em Maraguena. Efetuei o meu estágio pré-profissional, onde na altura me saí como melhor, um dos melhores nesse caso. Assim como na escola, sobressaí como um dos melhores. No ano 2017, saí para trabalhar noutro sítio, mas no ramo da eletricidade, por recomendação da escola.
Daí que a EDM me solicitou para eu voltar a trabalhar via Maguese. Voltei, trabalhei naquele primeiro projeto. Eram contratos temporários, mas dada a flexibilização do trabalho, as habilidades que nós tínhamos, acabamos ficando como efetivo, até a data em que a EDM me contratou. O Centro de Formação da EDM, localizado em Maputo, Zilária e Armando recebe capacitação prática em laboratórios especializados. Este é um dos 17 cursos que serão ministrados pela instituição, concebidos para responder às crescentes exigências do setor elétrico nacional. Fui admitida e estou a participar de formações pelas quais irão me ajudar mais a conhecer mais em prática a área em que eu vou trabalhar, porque querer trabalhar numa área de manutenção de redes. Lançaram um concurso, concorri. Naquele concurso fiquei como um dos melhores, mas como éramos muitos, fiquei juntamente com os outros como suplentes. E como já houve disponibilidade de vagas, acabaram me chamando, razão pela qual eu estou aqui. Depois de estar aqui no centro de formação, já vejo numa outra dimensão. Então, aquilo que é o meu aprendizado melhorou bastante, sem contar também com os anos de experiências que carrego. Para a Zilária, integrar a EDM representa uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. A jovem destaca o orgulho de fazer parte de uma das melhores empresas do país. A formação recebida será essencial para o seu desenvolvimento. É uma honra poder estar cá na EDM, a poder realizar um trabalho como uma colaboradora da própria empresa. Dizendo como para a minha carreira é muito bom, porque com esta carreira eu poderei progredir, poderei me desenvolver, não só financeiramente, assim como pessoa. Vou amadurecer com mais tempo. Primeiro ponto, quero agradecer à empresa pela oportunidade que eles têm dado, principalmente pelo programa Igualdade de Gênero, que tem ajudado, de certa forma, a muitas mulheres a poderem agarrar essa carreira, não ter mais vergonha de dizer que vou fazer uma atividade que há bons tempos atrás era considerada mais para o gênero masculino. Segundo a diretora da Academia da EDM, Aissa Fumo, o Centro de Formação vai contribuir para reduzir o déficit de competência no setor energético. A aposta da instituição está centrada no saber fazer, com enfoque na prática laboral, de modo a garantir a formação de técnicos dentro dos padrões internacionais exigidos. Para nós, a inauguração deste centro representa, de facto, um divisor de águas. Com este centro reabilitado, nós temos cerca de 7 laboratórios equipados para Maputo, temos 4 em Chimoio, todos eles com equipamento de ponta. Nós estamos agora a trabalhar num sistema de competência em que os colaboradores da EDM saem deste lugar sabendo de facto o saber fazer para o setor de energia. Nós, a nível do sistema de educação no geral, o setor de energia, para a nossa área de especialidade, tem um gap, tem um vácuo, porque nós contratamos jovens que no final ainda não estão totalmente preparados para o setor. Este centro, esta academia corporativa, visa reduzir este gap. Então, um jovem que faz eletricidade consegue chegar neste centro, aprender a manusear um laboratório de geração, de proteções, de eletricidade, e vai ganhando competência para a sua área de atuação. Atualmente, o centro forma colaboradores da EDM, que é a sua prioridade, porque ainda temos um vácuo muito grande. Formamos também algumas empresas do setor, como o caso da Cuvaninga, HCB e por aí vai, mas numa visão futura nós vamos abrir alguns pacotes abertos para responder àquilo que é a necessidade da sociedade. Com o recém-inaugurado Centro de Formação, a instituição prevê capacitar cerca de 2.000 colaboradores por ano, sobretudo da EDM, contribuindo para o reforço de capacidade técnica do setor energético. Orçada em 5 milhões de euros, localizada na Central Termoelétrica de Maputo, enquadra-se na estratégia de modernização e valorização do capital humano da empresa. O projeto foi financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento.
to hear me now. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Mais Inclusão, 5 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo e de Gugu.